Agora é hora de notícia na sua tela. É o Band Cidade chegando para te informar nessa terça-feira, dia 19 de maio. Tá frio aí na sua cidade, na sua região? Gostou da convocação da seleção? Sua participação é essencial para nós. Já anota então o contato e manda sua mensagem. 997168021 vai ficar na sua tela para você anotar e participar ao longo de todo o programa. Eu sou Luiz Eugênio Silva e te faço companhia até 1 da tarde. Estamos ao vivo também pelo YouTube no @TV Band Vale. Você pode reassistir depois, inclusive. Imagens ao vivo de Taubaté na sua tela. Faz 19 graus nesse momento, dia frio. Vamos começar que o Band Cidade está no ar. A gente vai atualizar agora um caso que acontece em São José dos Campos, no início do ano, na rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, zona sul da cidade de São José. Duas crateras se abriram. Uma no dia 27 de janeiro, outra no dia 7 de fevereiro, menos de 15 dias entre esses dois incidentes. À época, uma medida preventiva interditou 34 apartamentos nas proximidades dessa erosão. Ontem à tarde, devido às chuvas do fim de semana, o segundo buraco aumentou de tamanho. Ontem, em entrevista à nossa equipe de reportagem, o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Rafael Silva, disse que o imóvel não está em risco e que as equipes seguem em trabalho de contenção. A gente vê essas imagens, são de hoje. Pessoal trabalhando no local após a erosão aumentar por lá. O prazo para entrega da rua reestruturada continua de 6 meses. Ainda segundo ele, segundo o secretário, as equipes da Defesa Civil seguem monitorando e possíveis intervenções podem seguir acontecendo. E nós atualizamos agora, junto à Prefeitura de São José dos Campos, que esse buraco já está coberto, eles já jogaram essas britas, essa contenção nesse segundo buraco, nessa erosão que abriu a partir de ontem, já está contida, já está fechada e agora a gente segue acompanhando de perto para saber se de fato esse problema vai continuar aumentando lá no Jardim Imperial em São José. Agora, olha só essas imagens, um caminhão desgovernado em São José dos Campos. O registro foi no bairro Santa Cecília 2, foi na rua 14. O veículo desce a ladeira, fica em L e atinge o pátio de uma loja de construções, onde eles guardavam os materiais dessa loja, olha só. E não para por aí. Esse muro destruído na batida tinha acabado de ser erguido, aliás, tinha acabado de ser reerguido. Isso porque em dezembro, no fim do último ano, um carro perdeu o controle de ré e bateu no mesmo lugar. É uma dor de cabeça para os empresários, medo para os moradores. O que está acontecendo nessa rua afinal? Nós vamos ao vivo até lá com o Matheus Agostinho. Matheus, ainda bem que é uma loja de materiais de construção, né? Porque esse muro tem que ser erguido e reerguido toda hora pelo jeito, né? Pois é, Eugênio, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade Primeira Edição. A gente recebeu essas imagens de uma câmera de segurança e viemos até o local para a gente ver o tamanho do estrago. Aqui atrás de mim, inclusive, eu vou até pedir licença para o pessoal de casa, a gente vai ver um pouco das equipes trabalhando aqui, porque realmente o estrago aqui no bairro Santa Cecília 2. A gente consegue ver as equipes da EDP trabalhando aqui, porque depois que o caminhão, a carreta, colidiu contra o muro, a energia acabou acabando aqui, né? Acabou a energia aqui no bairro, o pessoal ficou um pouco sem energia por aqui, e EDP então... Essa não foi a primeira... A gente está com um probleminha técnico lá, o Matheus ele está restabelecendo o sinal com a gente, enquanto isso nós vemos a imagem da carreta, ela perdeu a aderência com a pista estava molhada pelo que a gente vê, né? Choveu bastante nos últimos dias, essa carreta desce, ela perde o controle, tenta frear, isso faz com que a carga que ela levava ali, que é bem pesada, ela vá para frente, a carreta vá para o lado, fica em L, bate no muro, bate no poste, ficou sem energia no local. A gente vê aí outra imagem mostrando o ponto onde bateu, que é onde o Matheus está nesse momento. Tem aquela outra imagem de poucos meses atrás que mostra um veículo perdendo o controle e voltando de ré no mesmo muro. A gente vê ali na imagem, ó. O carro estava subindo, perdeu o controle, voltou de ré e bateu no mesmo local. O Matheus está lá, inclusive, ele vai falar com um dos empresários, um dos donos dessa loja de materiais de construção. O Matheus volta com a gente então para perguntar para esse empresário as dores de cabeça que essa rua está trazendo e, claro, se os moradores já conseguiram identificar qual seria o problema, por que esses carros não conseguem ficar presos nessa via e o pessoal escorrega, Matheus?
Exatamente, Eugênio, a gente vai receber agora o proprietário desse espaço, que aceitou falar com a equipe da Ali. Boa tarde para o senhor. Primeiro a gente quer entender o motivo, né? Qual que seria um dos motivos para que realmente isso aconteça. Não foi a primeira vez, como você já me informou, né? Em dezembro do ano passado já aconteceu de novo, mas também outras vezes já aconteceram por aqui. Tem alguma sugestão que vocês possam dar do que pode estar acontecendo isso daqui? Tá, a gente acredita, né, esses acidentes que têm vindo acontecendo devido a esse forte morro que a gente tem aqui. É um morro muito forte, uma inclinação muito elevada e uma extensão muito longa. E ontem a gente teve o agravante da chuva, né? Então, juntando tudo isso, mais a falta de experiência às vezes de alguns dos motoristas, isso pode acontecer. Da última vez foi um carro, né, que o senhor estava me explicando, que ele tentou subir o morro, não conseguiu e acabou colidindo de ré contra o muro, né? Exatamente. Em dezembro do ano passado, a gente teve essa triste experiência que tinha uma motorista que tentou subir aqui com um carro aqui nesse morro, e o carro, por falta de força, é um morro muito forte, às vezes por falta de manutenção também no veículo, né? Ele não teve força, e a falta de experiência também da motorista. Tiveram que reerguer o muro estava novo, bateu de novo, mais um prejuízo, né? Exatamente, não tem nem 3 meses que a gente fez esse muro, né? Teve um custo com isso, né? E agora um prejuízo ainda maior, que na época a gente teve aí acho que 8 a 9 metros de muros perdidos. Agora dessa vez já foi para 15 metros. Então a gente vê que com o tempo esses incidentes estão cada vez maiores. A gente estava conversando um pouco antes de entrar ao vivo que não tem como esse muro ficar sem proteção, né? Vocês vão construir um muro provisório rapidamente para realmente proteger esse espaço. Né? Exatamente, né? Que é uma área onde é uma zona um pouco afastada, né? Então também tem uma falta de segurança aqui na região com relação a roubos. Então a gente, com essa preocupação e com esse medo, a gente precisa fazer um fechamento aqui meio que rápido, provisório, para assim depois, né, fazer o fechamento definitivo. Perfeito, muito obrigado, viu, por aceitar falar com a gente. Então é isso, Eugênio, mais uma dor de cabeça para esse empresário aqui da região de São José dos Campos, que agora vai ter que reformar este muro novamente, esperar que nada aconteça mais uma vez para que esse muro continue firme depois de ser reformado mais uma vez. Eugênio, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Matheus, pelas informações. Então a gente torce, né? Porque sem o muro não dá, porque se o carro descer novamente sem esse muro, ele vai parar dentro da empresa, né? Então ele é uma medida até de segurança, esse muro, não só para o pessoal não invadir, mas também para evitar essa quantidade de veículos que estão perdendo o controle nessa via. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho. Há 40 anos, o Vale do Paraíba entrou para o radar mundial da ufologia. Aqui em São José dos Campos, em 19 de maio de 1986, aconteceu a noite oficial dos discos voadores. Foi um avistamento histórico de OVNIs que chegaram a ser perseguidos pela Força Aérea. Um dos casos mais documentados e misteriosos já catalogados. Áudios liberados pela Força Aérea mostram os pilotos relatando o que estavam vendo sobre o céu de São José naquele dia. Vamos ouvir. E a 10 milhas ao oeste do marcador externo de São José, mais uma observação feita. Foram vistos também mais 3 alvos na radial 120 do VOR São José, aproximadamente 10 ou 15 milhas do aeródromo. Também não correspondem a aeronaves em deslocamento na área de Brasília, São Paulo ou São José. Solicitamos a sua colaboração. São José dos Campos, então, após esse episódio, a cidade de São José passou a ser ponto de atenção quando o assunto é ufologia. Mais avistamentos marcantes foram registrados depois da noite oficial dos OVNIs em 1986. Uma reportagem da Band relembra outro avistamento tempos depois, algo que intrigou a região e até mesmo cientistas aeroespaciais aqui do Vale. Olha só. As luzes que apareceram em vários pontos de São José dos Campos, interior paulista, foram registradas por este engenheiro. As imagens mostram uma grande luz branca cercada por outras menores. Ora, essas luzes eram verdes, ora eram vermelhas e, por fim, uma luz branca também começou a se separar. O fenômeno também chamou a atenção deste outro morador. Ele garante, esta não foi a primeira vez que algo estranho apareceu no céu da cidade. Eram 3 bolas maiores e dentro das 3 saíam essas estrelinhas que se alinhavam no céu também. As imagens surpreenderam também este pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e especialista em ufologia. Aeronaves não pode ser. Primeiro pelo tempo que o fenômeno foi avistado, 1h30. Depois, ele ficou parado numa determinada região do céu. Então isso descarta helicóptero e avião.
Se fosse alguma coisa pendurada em balão meteorológico, o fenômeno não duraria o tempo que durou. A aeronáutica não confirma nenhum registro fora dos padrões. Pode ser disco voador, sim. E você? Você acredita que pode ser disco voador sim? Você se lembra da noite oficial dos discos voadores de São José dos Campos, algo que é visto no mundo inteiro como um grande avistamento de OVNIs? Participe com a gente, 99716-8021. Vamos relembrar esse dia, faz 40 anos exatamente hoje. Falando em relembrar, em comemorar, hoje é dia de comemoração na região. Shows, inaugurações marcam o aniversário de 35 anos de emancipação político-administrativa de Potim. As festividades começaram já na sexta-feira e hoje é o dia de assoprar as velhinhas. Vamos ao vivo até lá com a Poliana Prestes, que mostra tudo o que está acontecendo na cidade. Boa tarde, Poliana. Comemoração em Potim. Oi, Eugênio. Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição também. É isso mesmo, são 35 anos da cidade de Potim. O dia por aqui começou com uma programação especial. Por volta de 8 horas da manhã, teve hasteamento da bandeira. Depois também tiveram algumas homenagens prestadas pelos estudantes e pelos alunos que participam dos projetos esportivos aqui da cidade. A fanfarra municipal também se apresentou lá na Praça Francisco de Assis. E à noite é que vai continuar essa festa com shows no Parque da Cidade. Agora, falando sobre a história aqui da cidade, Eugênio, são 35 anos. É uma das cidades mais novas aqui do Vale do Paraíba. Esse local que eu tô agora é um local muito histórico aqui de Potim. Olha, a gente vai mostrar para vocês. Essa é a igreja, a matriz do Senhor Bom Jesus. Foi aqui que começou a história deste município, que não tem só 35 anos, tá? Começou lá no século XVI, com essa imagem que a gente está mostrando para vocês agora, do Bom Senhor Jesus. Foi trazida de Portugal aqui para Potim, quando a cidade não era nem município ainda, era apenas um bairro de Guaratinguetá. Com a vinda dessa imagem para cá, os moradores passaram a venerar a imagem e então pediram também para fazer a construção dessa capela que a gente vê agora. A partir da construção dessa capela, os moradores começaram a vir para cá, demonstrar a sua fé e acreditar nos milagres do Bom Senhor Jesus. A cidade foi crescendo, principalmente por causa da presença dos pescadores e dos produtores rurais. O município se tornou forte com a produção de café, milho e também do açúcar. Até que no século XVIII, então, depois de algum tempo, esse município começou a crescer, né, como eu estava dizendo, e então nos anos 60, na verdade, teve a construção de uma ponte. Essa ponte que passou a fazer a ligação de Potim até a cidade de Aparecida. Aparecida também cresceu junto a isso e lá já não tinham mais terras, então os moradores começaram a vir lá de Aparecida aqui para Potim. Nos anos 90, foi que depois de um plebiscito entre os moradores, quase 3 mil pessoas votaram pela independência de Potim. Então a cidade foi crescendo até se tornar o que é hoje, com toda a estrutura necessária para viver aqui, postos de saúde, como a gente está vendo, capela aqui atrás, tem escolas e tudo que as pessoas precisam para viver bem. Até o momento já são quase 25 moradores aqui na cidade de Potim, quase 30 mil habitantes, né? 25, a cidade cresce a cada dia mais. E esse crescimento é celebrado, então, desde sexta-feira, como a gente estava falando, com uma programação especial. Hoje, 7 horas da noite, lá no Parque da Cidade, vai ter um show com o André Dias e depois, às 8 horas da noite, show com o André Moraes. Essas apresentações musicais, então, que vão encerrar o aniversário de 35 anos aqui da cidade de Potim, que cresceu tanto até que se tornou, inclusive, a terra do artesanato e é, inclusive, uma das cidades que faz parte da Rota da Fé, recebe romeiros vindos do Brasil todo. Uma cidade muito especial, então, e importante aqui para a história do Vale do Paraíba, Eugênio. Muito obrigado, Poliana. A gente estava brincando aqui na redação qual seria o apelido de Potim, né? São José é a capital do Vale, Taubaté é a capital da literatura infantil, Caçapava, cidade de simpatia, então a cidade de Potim é a terra do artesanato. Temos já o nome oficial de brincadeira da cidade de Potim também. Parabéns, muito obrigado pelas informações, Poliana. Cidade do artesanato, Potim, então a gente já tem um apelido agora. Mudança tecnológica em São Sebastião. Começou na cidade a modernização da iluminação pública, que passará a ser
em LED. Esse é um dos destaques do nosso portal bandvale.com. Além de trocar as lâmpadas antigas por essas novas, áreas sem iluminação passarão a ter luz também. Essa notícia completa é importante para o litoral norte e tudo o que você precisa saber sobre toda a região está lá 24 horas por dia no bandvale.com. Mensagens na tela, vamos ver quem está participando com a gente. Já mandou sua mensagem? Já decorou nosso número? Boa tarde, ligadinho aqui no Brasil. Manda beijos para minha filha Beatriz. Beijo para você, Beatriz. Já está com a camisa do Brasil esperando. Dentro de pouco tempo a Copa do Mundo está rolando e a Beatriz já está prontinha. Tem mais mensagens na tela. Francisco de Taubaté, boa tarde, Luiz Eugênio. Estou vendo aqui o motorista desse caminhão que se perdeu na via pública e derrubou o muro. Graças a Deus não houve acidentes graves com pedestres nesse tempo chuvoso. Graças a Deus, Francisco. Obrigado pela mensagem. Só que tem que ficar atento, porque se continuar descendo o carro ali, uma hora pode machucar alguém, né? O Alexandre de Ubatuba, no litoral. Boa tarde, Luiz Eugênio. Ligadinho no BC1. Abraço para você também, Alexandre. Bom passeio para você, tá no helicóptero da PM, Alexandre ali. Vamos ao vivo com imagens de Ilhabela na tela para você. No momento a cidade registra 22 graus. O Band Cidade faz uma pequena pausa, mas nós voltamos já já. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. E Líder Serviços, agora é Biopro, com a confiança de mais de 38 anos. Parabéns, Potim! 35 anos. Oferecimento: Prefeitura Municipal de Potim. 35 anos feitos por você, pra você. Sabe o que vale a pena para o seu pet? Uma loja completa Vale. Rações, brinquedos, roupinhas, banho e tosa, veterinária. E tudo com até 10% de desconto no Fidelidade. Pet Camp, a sua rede pet no Vale. A indústria transforma ideias em realidade, unindo tecnologia e talento para mover a sociedade. Do chão de fábrica nasce o progresso que gera empregos e desenvolvimento. Valorizar a indústria é reconhecer a excelência de quem constrói o futuro. 25 de maio, Dia da Indústria. Oferecimento: Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Indústria é a força que transforma o futuro. Sabe aquele lugar que sempre te acolheu? Onde o café era mais saboroso, onde te ensinavam como você poderia se programar para realizar os melhores momentos da sua vida. É assim que a gente quer que você se sinta aqui na Vinac, como parte da nossa família e realizando sonhos. A gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação, cuidando do que mais importa. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap. De segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado com a gente. 13h começa o Falando Nisso, a sua companhia de todos os dias. Você é nosso convidado para conversar sobre saúde, moda, direito, fofocar. E além de muita conversa, tem informação e notícias com a credibilidade Band que você já conhece. É de coração. É ao vivo. É de verdade. E com muita vontade. Falando Nisso, Band. Oferecimento: Açaí. Pensou futebol e festa junina? Levou Açaí. Aproveite! Parabéns, Potim! 35 anos. Oferecimento: Prefeitura Municipal de Potim. 35 anos feitos por você, pra você. Estamos de volta com o Band Cidade. São José dos Campos discute em audiências públicas a destinação de áreas institucionais da cidade.
São locais que deveriam receber infraestrutura como creches, quadras e unidades de saúde, mas que podem ser destinadas para outra finalidade, inclusive ir a leilão. Em maio do ano passado, a Câmara de São José dos Campos aprovou uma emenda à lei orgânica que permitia à Prefeitura alterar a destinação de áreas institucionais e também de áreas verdes da cidade. Mas a mudança foi barrada pelo Tribunal de Justiça, que apontou falta de participação popular e ausência de estudos técnicos. Agora, um ano depois, a Prefeitura retoma a discussão com uma nova proposta. Desta vez, as áreas verdes ficaram fora do texto. Então, o importante é que a população entenda que não está se discutindo a destinação de áreas verdes e áreas de lazer. Então, somente áreas institucionais. Ao longo do tempo, tem áreas que o layout delas, o tamanho delas, a localização, já não atende aos novos equipamentos públicos, como uma UBS, uma escola, uma creche. Então, o que se propõe é adequar a legislação ao ato constitucional, e para que a Prefeitura possa investir nesses locais é necessária essa adequação. Mas a grande maioria são, que a população chama de terreno baldio. Nesses mapas disponibilizados pela Prefeitura, os pontos em amarelo representam as áreas institucionais cadastradas em São José dos Campos, separadas por regiões da cidade. Essa daqui é a Praça Nossa Senhora Soledade, no bairro Vista Verde, zona leste de São José dos Campos. Nos mapas da Prefeitura, ela aparece como área institucional, mas na prática é usada pela população como área de lazer. Segundo a Secretaria de Urbanismo, são cerca de 400 áreas institucionais no município, mas por volta de 50 devem ser desafetadas. Esse estudo, para entender quais serão as áreas afetadas ou não pela nova emenda, ainda não foi feito. A Saviver, aqui da Sociedade Amigos de Bairro do Vista Verde, nós fizemos um levantamento. Nós temos 10 áreas institucionais e todas elas são passíveis de se tornar área verde. Então, o bairro Vista Verde vai preservar. Para discutir a nova proposta, a Prefeitura realiza audiências públicas em diferentes regiões da cidade, sempre às 6h30 da tarde. Essa nova emenda, ela ainda não está suficientemente protegendo a população de estar carente de serviços públicos, assim como ela não está suficientemente protetiva em relação ao meio ambiente. Esfriou na região e o comércio espera esquentar as vendas, aproveitar esse momento de frio aí. Lojas de vestuário, bebidas calculam um crescimento no faturamento nesses dias mais gelados. Vamos ouvir. O frio era esperado pelos lojistas. Nos últimos dias, a queda nas temperaturas esquentou as vendas. Nesta loja de moda masculina no shopping na zona oeste de São José dos Campos, as roupas de inverno ocupam as araras e as prateleiras. Opções mais quentinhas que fizeram o movimento crescer. A expectativa está bem grande na procura de peças mais quentinhas agora para o inverno. Casaco, jaqueta, tricô, lã, couro, que agora está muito em alta. Segundo o Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, o frio deve impulsionar a economia depois de um primeiro bimestre fraco para o setor, com queda de quase 2% nas vendas. A coleção aí outono e inverno já está nas vitrines. Ela traz aí um valor mais alto aí do ticket médio das compras, Os produtos são mais caros e as pessoas acabam com certeza indo aí às compras, renovando aí os guarda-roupas e comprando ali o que precisa ser comprado ali para não passar frio. O frio também combina com um vinho. Nesta loja, quando esfria, as vendas sobem. Por aqui a expectativa é de um crescimento de quase 40%. Quando a temperatura dá uma baixada, a primeira coisa que acontece é a procura por tintos aumentar. Então a gente acaba mudando um pouco o portfólio para já suprir essa demanda. Bacana, imagens ao vivo de São José dos Campos, 18 graus nesse momento, tempo fechado na maior cidade da região. Essa é a vista do alto do Complexo Colinas. O Band Cidade volta já, siga conosco. Todas as terças, no Falando Nisso Band. Eu, Dr. Otávio Luiz Fonseca, da Clínica Ortovip, levo dicas importantes para a sua saúde bucal e de toda a família. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo.
Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Pinda tem Norte, segue forte. A Princesa do Norte é mesmo a bola da vez. Pinda vai receber um dos maiores data centers do Brasil. Serão mais de 1.000 empregos durante a obra e mais de 5 bilhões investidos. É muito investimento, né? Sim, e vai somando aí com a multinacional Hitachi, são mais 1 bilhão. E outras empresas anunciaram suas expansões, que somam mais de 7 bilhões. Por isso, diga aí, Pinda é a bola da vez. Pinda tem Norte, segue forte. A indústria transforma ideias em realidade, unindo tecnologia e talento para mover a sociedade. Do chão de fábrica nasce o progresso que gera empregos e desenvolvimento. Valorizar a indústria é reconhecer a excelência de quem constrói o futuro. 25 de maio, Dia da Indústria. Oferecimento: Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Indústria é a força que transforma o futuro. Com a Selva Zeladoria, a sua tranquilidade é garantida. A Selva tem mais de 20 anos de referência regional em zeladoria e mais de 2.850 clientes atendidos. Portaria remota, 24 horas, equipamentos de última geração, zeladoria patrimonial, portaria presencial, monitoramento 24 horas, cobertura de eventos. E com o aplicativo Selva Zeladoria, você tem sua casa na palma da mão. Selva Zeladoria, a força de quem protege. Parabéns, Potim! 35 anos. Oferecimento: Prefeitura Municipal de Potim. 35 anos feitos por você, pra você. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. E Líder Serviços, agora é Biopro, com a confiança de mais de 38 anos. Estamos de volta e o leão está rugindo cada vez mais alto. Faltam menos de 2 semanas para o prazo final da declaração do imposto de renda. Na região, muita gente ainda precisa enviar as informações para a Receita. É o seu caso? Olha na reportagem. Daqui para frente é reta final e contagem regressiva. Enquanto muita gente já acertou as contas com a Receita Federal, outros contribuintes correm para separar documentos e evitar problemas nesses últimos 10 dias de prazo. Eu não declarei meu imposto de renda ainda, na verdade já está na mão da minha filha, né? Ela trabalha muito com essa questão de imposto de renda, então eu já dei na mão dela, mas eu deixei para a última hora, na realidade. Né? Então ela falou para mim, pode ficar tranquilo que eu vou declarar ainda para você. Aqui na nossa região, as 3 principais cidades apresentam números expressivos na adesão, mas sempre tem aquela parcela que deixa para a última hora e precisa correr contra o tempo para ficar com a declaração em dia. São José dos Campos lidera o número de declarações enviadas no Vale do Paraíba. Já são mais de 129 mil documentos entregues. Em Taubaté, o número passa de 56 mil. E em Jacareí, mais de 43 mil contribuintes já prestaram contas ao leão. Se você tem um rendimento tributável, né, teve um rendimento tributável acima de R$ 35.580, rendimentos isentos não tributáveis acima de R$ 200 mil, se tem bens e direitos acima de R$ 800 mil. Então, esses são os principais pré-requisitos. Ou se algum mês do ano anterior teve retenção na fonte, investimento em bolsa de valores. Então, esses são os primeiros pré-requisitos para que ele entenda se ele tem essa obrigatoriedade ou não. Buscar os informes de rendimento dos bancos, se houve compra e venda de imóveis no ano anterior, compra e venda de veículos, doações,
o informe de rendimentos dos seus investimentos, das suas contas. Então, é muito importante que tenha todas essas informações na mão. O prazo para entrega da declaração termina no dia 29 de maio, às 11h59 da noite. Quem perder a data pode pagar multa mínima de R$ 175, além de enfrentar restrições no CPF. Por isso, a dica é não deixar para o último dia e revisar todas as informações antes do envio. Tá tudo ok, já fizemos, não esperamos para a última hora. É isso aí. E você, deixou para a última hora? Corre que dá tempo e fica sempre atento às nossas redes, ao nosso portal bandvale.com, que tem dicas para você declarar e o leão não rugir na sua porta. O Band Cidade termina aqui, você fica agora com o Falando Nisso. Eles estão aqui comigo e já sempre animados e felizes. Ana Flávia Simões, Lucas Sanseverino, boa tarde, gente. Boa tarde, meu amigo. Ué, gente, cadê a almofada amarela? Por quê? Cadê a almofada amarela? Onde está? É verdade, eu tô vendo ela daqui, eu tô vendo ela daqui. É verdade, sabe o que é, amiga? Porque eu vi que eu tô da cor da almofada hoje. É verdade. Vai surgir a amarela pra vocês aí, ó. Pode passar aqui, amigo. Aqui, ó. A gente ama essa almofadinha aqui, ó. Essa almofadinha maravilhosa. Ela dá um tchan. Ao vivo a gente faz aqui. Mas aí eu vou ficar com as duas dessa Queremos cor, agradecer as nossas equipes nos bastidores. Você acha que fica legal assim? Ó, eu vou ficar assim. Vamos ver. O que você acha, produção? Acho que com azul e rosa fica mais bonito. Se bem que hoje tá bonito, a sua blusa que tá rosa. Ó, vê aqui. O que vocês querem aí de casa? Como que eu fico? Com as duas azuis ficou bacana. Vou ficar assim hoje então. Parece que é uma almofada inteira. Contínua. Isso. Parece uma almofada gente, só. Ó, são duas, ó, vocês viram, né? E aí, o Lucas, ele quebra a ilusão, né? Ele tá... Isso, quebra a quarta parede. É que eu sou uma pessoa muito verdadeira, sabe? Então, uma pessoa verdadeira. É que e quando a câmera abriu aqui pra gente, eu tava cascando o bico aqui, porque ele fala tanta besteira, gente. Vocês não imaginam. É verdade, mas a gente contou pra vocês, estavam numa alegria aí. Mas o é Lucas besteira, faz a gente rir mesmo. É besteira que eu falaria na frente da minha mãe. Essa que eu falei agora, sim. Falaria. Essa agora. Sim, você falaria. A de 3 minutos e ela ia atrás, gostar. Ela ia amar. Enfim, verdade. Eugênio, a gente tem uma novidade tão legal pra falar pra você. Vamos lá. E pra você de casa. Sexta-feira. Ai, sexta-feira, pode falar já, posso falar? Permitiram. Eu ouvi uns papos nos bastidores. Dizem por aí aqui que o Falando Nisso será ao vivo, direto do Vale Sul Shopping, na Arena Estero Vale. Será? Será? Com o papo que tá rolando nas redes, que é Copa do Mundo, futebol, tudo relacionado aí a você fazer um evento para assistir o jogo, quem sabe. Estaremos ao vivo do Vale Sul Shopping. Agora você de casa, imagina essa dupla lá no Vale Sul, na Arena Estéreo Vale, lá onde é gravado também o Papo de Copa com aquela galera, com aquele quarteto maravilhoso. No Veloso estava lá na sexta-feira, inclusive, verdade. O goleirão Veloso. Inclusive, a gente aproveita para convidar você que está assistindo a gente a ir lá. Dá um abraço na gente. Vocês podem ir lá a partir de hoje. Eles vão estar lá na sexta, mas está liberado todos os dias. Todo mundo. Agora imagina como vai ser essa galera lá ao vivo, A gente está tão animado. Sim. Faremos ao vivo o programa, então, do Vale Sul Shopping, na Arena Estéreo Vale. Sexta-feira, o programa inteiro vai ser de lá. Eu e a Ana. Queria mandar eu sozinho pra lá. Aí a Ana falou assim, não gosto. Eu falei, também não gosto. Mas, o espaço gente, tá tão bacana, é um estúdio, tem estúdio de rádio, tem programa ao vivo de rádio. Por exemplo, não é só que eu gosto de fazer o programa junto com o Lucas, é que tem essa troca, né? Então, quando o Lucas tá num lugar e eu tô em outro, eu fico aqui sozinha e ele sozinho em outro lugar, perde um pouco dessa troca nossa. Eu acho que fica, né, desinteressante. Vocês são um só já. Nós somos. Não conseguem sabe mais o se yin separar. yang, o bem e o mal? Dependendo do dia, ao contrário. Dependendo é o mal do e dia, bem. ao contrário. Não, às vezes troca. Não, às vezes é mal e bem, às vezes é bem e mal, é isso. Pelo menos ele diz que de vez em quando troca, né? É, tipo isso. É que quando mas é bom isso, que quando um tá muito A, eu trago uma calmaria. Quando eu tô muito E, ele também dá uma... E quando os dois estão sai da frente. Que notícia bacana. Então, sexta-feira, diretamente da Arena Estéreo Vale, no Vale Sul, falando nisso. Mas hoje, claro, tem falando nisso ainda nos estúdios aqui do Grupo Band Vale. Tem, hoje inclusive falaremos sobre um assunto muito importante, que é a doação do leite materno para o banco de leite, porque hoje é dia mundial, né, da doação do leite humano. Então a gente vai falar sobre esse assunto tão importante, até para servir de alerta para as pessoas que estão em casa, o quanto isso salva a vida dos bebês que estão lá. É verdade. E parece que é um assunto muito distante, isso é muito nichado, é só quando alguém da família está grávida. E não, gente. Na verdade, é um assunto que a gente precisa conhecer, entender. Para propagar, né? Para propagar, porque é muito sério mesmo. É o melhor alimento que existe no mundo e muitas vezes falta. Então. E tem mães que têm realmente fartura e a gente também vai tirar esse mito de que se você doar, o seu filho vai deixar de tomar. Então, assim, é importante vocês entenderem isso, que tem para o bebê em casa, claro, e tem para doar e isso faz muita, muita diferença nos hospitais.
Informação extremamente importante a partir de agora com essa dupla sensacional que está se preparando para a Arena Estéreo Vale. É com vocês, gente. Bom programa.